E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Tudo certo? Fazendo um pequeno tour aqui pelo Recife Antigo para conversar um pouco sobre um tema que muita gente me pergunta, tá? Que é quanto é que custa por mês para manter a guerrilha, né? Quanto é que tá custando mensalmente para mim manter a guerrilha? Então, tô aqui na Praça do Arsenal, né, aqui no Recife Antigo. Uma praça que é um ponto turístico, né, bem central aqui do Recife Antigo, aqui na cidade do Recife, tá? Vou parar a moto aqui momentaneamente, certo? Aqui a Praça do Arsenal, ela é uma praça policiada, então por isso que tem a segurança de poder parar, tá? Para mostrar para vocês um pouco e responder um pouco sobre essa dúvida, que é quanto é que custa para manter essa bonitinha aqui, a guerrilha 450 da Royal, mensalmente, tá? Então vamos descobrir. Bom, como vocês viram aqui, eu estou na Praça do Arsenal, aqui na cidade do Recife, né? É um sábado, então a Praça do Arsenal está um pouco vazia, mas ela é um local que ela é policiada, tá? Ela é próximo de delegacias, de polícia, tem posto da Guarda Municipal e é uma praça, como vocês podem ver aqui, que está bem bonita, né? Depois de uma reforma que foi feita e está bem policiada também. Então, por isso, é relativamente seguro para eu parar aqui nesse momento para conversar com vocês sem capacete, fora da moto, de uma maneira um pouco mais... vocês vendo meu rosto, né? Então, teve uma manifestação cultural aqui que acabou de passar na hora que eu estava começando a gravar, então fiquei bem feliz porque o pessoal acenou, né? Deixou eu gravar aqui tranquilo, um negócio bem bonito. Então, bom, vou mostrar um pouquinho da Praça do Arsenal aqui para vocês, tá? Vocês podem ver aqui, é uma praça que tem um museu, né? Que ele fica aqui, que é o Paço do Frevo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar para essa visualização aqui. Então, aqui tem o museu, o Paço do Frevo, que fica bem aqui, né, na Praça do Arsenal. Tem o lendário Galerias, que fica bem aqui, né, que é onde tem o maltado, né, cubano, assim, um patrimônio histórico aqui da cidade, né, aqui o Paço do Frevo, o Museu do Paço do Frevo, e a Praça do Arsenal, que acabou de ser reformada, tá uma beleza, né? Aqui tem a Torre Malakoff, né, onde tem um observatório, também um ponto turístico bem legal. Então, aqui um ponto bem legal de Recife para conversar um pouco com vocês sobre... Ah, tem um cachorrinho aqui, ó. Para falar um pouquinho com vocês sobre essa motoca. Deixa eu vir pro lado de cá, que a iluminação tá melhor. Bom, mas pessoal, o motivo desse vídeo é para apresentar um pouquinho aqui da moto para vocês, tá? Acabei de gravar outro vídeo mostrando um pouco dos acessórios da guerrilha, coloquei lá no Reels do Instagram, né? Os acessórios que eu coloquei nela até o momento, então já mostrei aqui protetor de farol, protetor aqui de painel, né? O retrovisor ponta de guidão, né, que foi instalado com o parafuso original da Royal, né, que veio aqui no manete, né. O parafuso do retrovisor não funcionou bem, então foi o original da Royal, uma coisa que muita gente pergunta. A multimídia com CarPlay, que tá mais famosa do que a moto. Muita gente me perguntando, pedindo o link, então aqui a multimídia, né, funcionando. Ela se liga aqui embaixo, ó, nessa entrada USB-C, tá, da moto, então bem tranquilo, liga junto com a moto, desliga junto com a moto. Então esse é o visual aqui de quando eu tô pilotando, ó, bem legal. Os protetores, né, que a gente colocou, de radiador, de motor, né, de carenagem, protetor de cartela embaixo. O famigerado banco do Pedrinho, que gera muitos comentários sobre a beleza diferenciada dele. Eu admito que no início foi difícil de se acostumar, porque ele muda muito esse visual aqui. O banco original ele segue esse visual aqui da moto, e o banco do Pedrinho ele é alto, né? Então é diferente, mas compensa pelo conforto, né? O conforto aqui para mim, que
estou pilotando e para minha esposa aqui na garupa é muito, muito melhor, tá? Então é isso. Voltando aqui aos comentários, tá? Vocês verem aqui a moto. Voltando aqui aos comentários sobre a Guerrilla, então. Vamos lá. A pergunta que eu recebo muito é quanto é que custa para manter a Guerrilla 450, né, aqui em Recife. Quanto é que custa, qual é o custo de aquisição, o custo de manutenção da Guerrilla. Então eu vou responder um pouco de cabeça para vocês, colocando os valores reais aí na tela, né? E vou pegar o meu celular aqui para poder fazer algumas somas. Bom, primeiro de tudo, qual é o custo de aquisição da Guerrilla 450? O custo de aquisição dela, pessoal, é por volta, tá, dos R$29.900, tá? Deixa eu só voltar aqui, pronto, poder me ver, R$29.900, tá? Nessa versão que é a minha, que ela é considerada a versão mid, ou a versão média, né? Não é a versão topo. O que é que muda na versão média para topo? A versão média, ela vem em duas cores, que é a bronze e a prata. E a versão topo vem em branco e um preto com amarelo, com roxo, enfim. Então, a diferença não é em motorização, em acessório, nada. A única diferença é o grafismo, é a cor das motos, tá? Então a minha ela custou R$29.900, tá? Seguro para essa moto, questão muito importante. Antes de tirar a moto da concessionária, quando eu recebi a confirmação de que a moto já estava emplacada, que eu já poderia ir buscar, o seguro dessa moto eu já fiz, tá? Eu já fiz antes de ir buscar ela na concessionária. Então quanto é que custa o seguro dessa moto? O seguro dessa moto tá na faixa de R$1.500, R$1.600 para mim, tá? Ele não foi um seguro caro, na minha perspectiva, tá? Eu venho de seguro de carro, então eu tô acostumado a um seguro mais custoso. Para mim, eu fiz na Porto Seguro, que é uma seguradora de qualidade, tá? Aqui na minha cidade, ela atende de uma maneira muito, muito boa. Então é um seguro que eu tive confiança de fazer e custou R$1.500, por volta de R$1.500, R$1.600. Gasolina, né? Muita gente me pergunta sobre custo de abastecimento, até porque essa moto é uma moto de um tanque de 11 litros, que eu já falei em um vídeo anterior, que na estrada muita gente se incomoda com esse tanque de 11 litros, acha que é muito pouco. Até agora não me incomodou, mas como eu disse, eu estou planejando uma viagem de 750 quilômetros em breve e eu vou precisar planejar minhas paradas com uma certa cautela, né, porque o tanque de 11 litros ele vai acabar mais rápido do que um tanque, por exemplo, de uma moto de 16, de 15, como a gente vê por aí. Mas o custo de abastecimento dessa moto, tá, ele, em semanas que eu não viajei, certo? Um tanque dessa moto dava para 2 semanas de tráfego para mim tranquilo, tá? Ela faz uma média de 28 a 29 na cidade. O abastecimento dela do tanque na reserva para o tanque cheio custa por volta de 55 a 60 reais aqui em Recife. A gasolina aqui em Recife está por volta de 7 reais, então vocês podem fazer a conta. Eu já mostrei em vídeo lá no Instagram, né, no Stories, e em um vídeo anterior também sobre consumo, a foto da bomba, o vídeo da bomba, para provar que eu não estou mentindo, até porque eu não tenho motivo para mentir, né? Mas para encher ela da reserva até o tanque cheio, por volta de 55 a 60 reais. E um tanque dura 2 semanas para mim tranquilo. Então vamos dizer que 2 tanques eu rodo o mês inteiro, tá? Rodando o mês inteiro, eu fico então por volta, vamos dizer, 120 reais de abastecimento, rodando o mês inteiro para mim. Importante, eu não rodo tanto assim em questão de distância, mas eu rodo em questão de frequência. Eu não moro tão longe do meu trabalho, não rodo tanto com a moto para lugares longe, até porque eu sou professor. Então eu vivo rodando só de casa para dar aula, de aula para casa. Então, para mim o custo de abastecimento é por volta de 120, vamos dizer 150 reais, colocando aí que eu vou para alguns lugares mais longe de vez em quando. 150 reais se eu não viajar. Se eu viajar, o meu mapeamento foi de que eu chego a 250 a 265 reais, tá? Esse já é um número aumentando o valor, né? Bem, já é o número aumentando o valor para a gente ter uma margem aí de erro, mas eu gasto por volta de 250 a 265 reais se eu for viajar. Não a viagem, eu digo assim, um mês contando com uma viagem. Para onde é que eu viajo? Normalmente eu faço viagens de 80 a 100 quilômetros, certo? Daqui de Recife para Gravatá, tá? Que é onde eu tenho família, ou de Recife para Caruaru, onde eu também tenho família.
São viagens que eu faço normalmente. Então, colocando um mês onde eu não viajo, eu gasto por volta de R$ 150 com gasolina, com abastecimento. Se for um mês em que eu viajo, um mês em que eu vou fazer uma viagem, um mês que eu vou visitar um parente, eu vou viajar no fim de semana, bota aí R$ 250, R$ 265. Se a gente quiser colocar um valor seguro, vamos colocar R$ 300 de gasolina por mês, certo? Para essas viagens de fim de semana e para rodar durante o dia, durante a semana. De novo, é uma moto que para mim é econômica, ela faz 28, 29 comigo no tanque na cidade, então para mim esse valor ele tá um valor bem aceitável. Pessoas que rodam mais provavelmente sentirão a necessidade de um abastecimento mais frequente, até porque essa moto ela tem 11 litros de tanque, tá? Passando do ponto de gasolina, eu espero que eu tenha me feito entender, né, ser entendido. Passando do ponto de tanque, vamos para... Deixa eu voltar aqui. Passando do ponto de tanque, né, de combustível, vamos para um assunto importante que é pneus. Eu não precisei trocar o pneu da moto ainda, obviamente, né? Eu tô com a moto faz 2 meses, mas eu pesquisei o custo do kit de pneus dessa moto. 32 na frente, né? A calibração dele é 32 na frente e 36 atrás. Ambos são aro 17, se eu não estou enganado, mas eles são pneus de larguras diferentes. Eu vou colocar o print para vocês aí na tela. O custo de um kit de pneus para essa moto que eu mapeei foi por volta de R$ 1.300. Os pneus dessa moto vêm pneu da marca Seat, não conhecia essa marca de pneus, então não sabia exatamente a natureza dessa marca, conheci por causa da Royal, mas os pneus são ótimos. Na chuva, areia, estrada, já peguei vários tipos de terreno, não peguei off-road, não vou mentir, então não posso dizer, mas para os tipos de terreno que eu peguei e nas condições que eu peguei estrada com muita chuva, peguei estrada com areia, peguei cidade, paralelepípedo, enfim, pneus confortáveis, tá? São grossos, né? São pneus que são largos, então isso me dá uma segurança legal, mas pneus bons, tá? O custo de um kit para esses pneus que eu encontrei foi de R$ 1.300, por volta de R$ 1.300, isso sem frete ainda, tá? Provavelmente você pode encontrar pneus de qualidade maior, como um pneu Pirelli, por exemplo, que vai te custar um valor maior, né? Que vai ser por volta de R$ 1.500 até R$ 2.000 mais ou menos, dependendo da marca de pneu que você escolha. Manutenção. Eu já fiz um vídeo, né, falando sobre as revisões da Guerrilla, quanto custa uma revisão da Guerrilla 450 na Royal Enfield, na autorizada para não perder a garantia. O custo de revisão está por volta de R$ 450 para as 2 primeiras revisões. São de 500 e de 5.000. Depois, a partir da de 1.000, o custo vai aumentar. IPVA dessa moto. Eu fiz a pesquisa, o IPVA dessa moto em 2026 está custando R$ 536, tá? Em alguns centavos, então eu vou colocar 537, que eu não me lembro os centavos. Então a gente já tem aí R$ 537, tá? De IPVA. Licenciamento já inclui tudo isso, tá? Bom, eu acho que de custos é isso. Eu não vou pagar IPVA esse ano, porque como eu emplaquei essa moto em março, né, eu não pago o IPVA dela, eu já fiz o pagamento do licenciamento na hora que eu emiti a placa, né, obviamente. Mas assim, do geral, né, dessa moto seria a aquisição R$ 29.900, tá? Custo de combustível por mês confortável para eu poder fazer uma viagem e o tráfego que eu faço normalmente, que é um tráfego de mais ou menos 6 a 8 km por dia, vamos colocar aí R$ 300 confortável. Revisões, R$ 450 a primeira e a segunda. Pneus, R$ 1.300, tá? O que mais que eu falei? IPVA, R$ 537. E os custos com acessórios eu não vou colocar, porque esses custos com acessórios que eu tive não são custos que são obrigatórios para a moto, tá? Então, assim, a moto poderia rodar sem nenhum dos acessórios que eu coloquei. Então, eu não vou incluí-los, né, como parte dos custos reais da moto, até porque você não precisa desses acessórios para rodar com ela, tá? Então, gente, em resumo, tá aí, né? Esses são os custos com a Guerrilla que eu pesquisei, me planejei para ter, pelo menos durante esse primeiro ano. Não espero ter esses custos em 2026, PVA não vou ter, pneu eu espero não ter, né? Mas outros custos vou ter, gasolina todo mês, a gente precisa abastecer a moto, né? Revisões que eu vou ter que fazer na garantia, ou melhor, na autorizada para não perder a garantia, custo da moto em si, o pagamento da moto, né? Porque
Essa moto eu dei uma entrada de uma porcentagem da moto e financiei o resto. Então vão ter custos que eu vou ter nesse meu primeiro ano, mas se vocês estão interessados em saber custo real de usuário, de dono da moto, bom, são esses que eu apresentei nessa soma aí que eu fiz para vocês, dessa média de custo que você tem que estar preparado. De novo, alguns desses custos são custos que não vão ocorrer toda hora e alguns outros vão ocorrer mensalmente, tá? Então, prepare-se financeiramente para o uso da Guerrilla, tá? Não é uma moto cara, na minha perspectiva, para o que ela entrega, não é uma moto que se qualifica como cara, na minha opinião, mas é uma moto que ela tem uma manutenção que é um pouco elevada em comparação a outras motos do mesma faixa de preço, e é uma moto também que acessório para ela vai ser custoso, tá? E no futuro eu posso fazer um vídeo mostrando os preços dos acessórios que eu utilizei, mas esse é o resumo, tá? Qual é o custo mensal para manter uma Guerrilla 450? Ficaram com alguma outra dúvida? Né? Muita gente está me perguntando sobre esses tópicos que eu abordei nesse vídeo. Ficaram com alguma outra dúvida? Bom, se ficaram, é só dizer, tá? Que eu estou aqui para responder, para ajudar. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Eu vou voltar aqui para a Guerrilla agora para seguir a minha viagem. Fiquem com Deus, bons ventos, usem capacete, sejam cuidadosos na estrada. Se inscrevam, né, aqui no canal, sigam no Instagram, Lip de Moto, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. É isso. Muito obrigado. Um abraço.